Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e nessa série de vídeos eu estou te ensinando a fazer um jogo do zero. Bom, na aula passada a gente colocou a imagem da nossa nave e além disso a gente fez a transição de quadro para dar a movimentação da nossa nave. Quando ela foi para cima, ela deu uma inclinada, quando ela foi para baixo, ela deu outra inclinada. A gente trabalhou com 3 imagens da nossa nave. Nessa aula a gente vai colocar a imagem do nosso inimigo e a transição de quadros vai ser um pouco diferente do que a gente fez com a nave. Tudo bem? Bom, então em primeiro lugar eu queria falar de onde a gente vai tirar a imagem do nosso inimigo. De novo a gente vai utilizar o site Sprites Resource, tudo bem? Desse jogo aqui, ó, Sonic Rush Adventure, tá? A gente vai utilizar essa imagem aqui, esse inimigo, tá? Clica nele, vai abrir aqui o spreadsheet, tá? E tem vários inimigos aqui, se vocês quiserem alterar, podem alterar, tá? Só lembrando que, como a gente está usando um sprite em um jogo já consolidado, a gente não tem direitos autorais dessa imagem, tá? Então a gente não pode publicar um jogo com esses sprites. Como a gente está fazendo projeto pessoal, afim educacional, então a gente não tem problema, porque é um jogo que a nave de Midas, que é o que a gente está desenvolvendo junto, ele não vai ser publicado, então não tem problema, tá? Mas se você for publicar o seu jogo, você precisa de imagens que você tenha licença para usar. Ou você faz as suas próprias imagens. Bom, vamos clicar aqui de novo, tá? E percebam que esse spreadsheet ele já está transparente, ele já vem com transparência. Então eu não vou precisar editar como eu fiz com o spreadsheet da nave, tá? Então download desse sheet, vocês vão fazer um download desse spreadsheet e aí a gente vai importar no nosso projeto. Então vamos vir aqui, vamos importar aqui na parte imagens, upload file, e aí a gente vai pegar aqui, eu chamei de inimigo.png, espera um pouquinho, deu check, quer dizer que ele carregou, e aí nosso inimigo aí, nossa spreadsheet de inimigo está carregado no nosso projeto, tá? Então, mesma coisa que a gente fez com a nave, a gente vai vir aqui no arquivo de variáveis, vamos vir aqui no inimigos e vamos colocar aqui, ó, let img inimigo, tá? Como a gente só tem uma imagem, a gente não vai fazer duas, então eu não vou colocar como vetor. Vamos vir aqui no sketch e download nessa imagem. Então a gente vai vir aqui, né? img inimigo igual a load image inimigo.png, né? Eu coloquei errado ali, né? Aí, aspas duplo, prontinho. Então o que a gente está fazendo? A gente está carregando a imagem, né, aquele spreadsheet do inimigo no nosso projeto, tá? Só que a gente não está fazendo nada com ele. O que a gente vai fazer? Mesma coisa, agora a gente vai vir aqui no inimigo. No método show, em vez de mostrar o retângulo, a gente vai mostrar o quê? A gente vai mostrar o nosso inimigo, tá? Então, image, tá? E aqui, como eu estou usando só uma imagem, eu posso colocar aqui, ó, que this.imagem, vamos pegar globalmente igual a img inimigo, tá? Como é um projeto pequeno, não tem problema, e a gente está criando inimigo com a mesma imagem, então não tem problema nenhum, né? Se tivesse mais imagens, aí seria legal passar por parâmetro aqui nesse constructor, tudo bem? Então, this.imagem, this.x, this.y, this.largura, this.altura. Se eu colocar isso aqui, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu quando a gente fez com a nave. Ela vai comprimir toda a imagem naquele retângulo, né, na largura e altura que a gente está criando, tá? Então a gente tem que saber, tá até pequenininho aqui, ó, mas o spreadsheet está todo aqui dentro, tá? Então a gente tem que saber, né, o mapa das imagens que a gente vai utilizar. Se vocês analisarem aqui, além de vários inimigos, a gente tem várias poses, né? Então, por exemplo, a gente vai usar essa caveirinha aqui, só tem a cabeça da caveira com fogo azul,
Tá? E olha essa animação aqui, a gente não vai utilizar ela, mas o que a gente poderia fazer com ela? O nosso inimigo ele vem da direita para a esquerda. Em vez de ele passar e sumir da tela, a gente podia colocar ele indo para a esquerda quando alcançasse uma determinada coordenada x, ele virasse, tá? E voltasse para a direita, como se fosse um outro comportamento do nosso inimigo. Ia ficar bacana. Tá? Só que nesse curso que a gente está vendo, a gente vai usar só, né, para fazer a movimentação básica, bem simples. E aí a gente vai utilizar só essas 4 imagens aqui. Tá? Essas 4 imagens a gente vai conseguir fazer a movimentação do nosso inimigo. Tá? Então eu tenho que passar, só lembrando, eu tenho que pegar essa subimagem, essa e essa. Então eu tenho que passar as coordenadas x e y, né, de onde eu vou começar o meu retângulo da subimagem aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Então vou lá na variável, vou criar let matriz inimigo igual a. E aí vejam que agora a gente tem 4 subimagens, tá? No caso, a gente vai ter a 88 e 288, 144, 288, 200 e 288 e 256 e 288. Eu sempre esqueço o último colchete aqui. Tá? Então, note que, vamos ver aqui, ó, eu estou com y sempre 288, por quê? Porque eu estou nessa altura aqui sempre, eu estou pegando sempre essa altura e estou mudando o x. Então, esse retângulo, ele tem um y, 288 e um determinado x aqui. Esse retângulo, para pegar essa subfigura, vai ter o mesmo y. Esse também, tá? Então, é diferente da nave que tinha sempre o mesmo x igual a 0. Como o sprite sheet aqui está todo na horizontal, então a gente vai pegar o mesmo y. Então aqui a gente tem a nossa matriz inimigo, tá? Vamos lá na classe inimigo, vamos colocar ela this.matriz é igual a matriz inimigo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? This.matriz. Vamos pegar a primeira imagem primeiro, tá? Então, 0 e coordenada 1, que é o x, tá? This.matriz, 0, coordenada, na verdade aqui é 0, tá? 0, que é a primeira coordenada, e 1, que é a segunda coordenada. E aí, a gente vai pegar 50 de altura, 50 de largura e 50 de altura. Eu já testei essa altura e largura da subfigura. O que eu quero dizer? Aqui eu estou pegando 50 para cá e 50 para baixo. Tá? Então eu já vi que é 50 50. Então vamos dar play. E aí o nosso inimigo está ali. Ó. Só que ele está muito pequeno. Né? Então a gente tem que aumentar a altura e a largura. Então vamos colocar 50 e 50 aqui também. Vamos deixar ele 50 e 50 e vamos ver o que vai acontecer. Aí. A gente pode até aumentar um pouco, colocar 60 e 60 para ficar um pouco maior, só para a gente visualizar as coisas. Tá? Então aí, já está um pouco maior. Só que percebam, né? A gente está com uma imagem estática, certo? E a gente quer fazer esse efeito de movimentação, né? Abrir a boca, fechar, essa animação, essa palavra, essa animação que a gente quer que o nosso inimigo ele venha com a animação, né? Não só que ele se mova da direita para a esquerda, mas que a imagem esteja animada. E aí a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou lá na nave. Então a gente vai vir aqui em variáveis, tá? E a gente vem aqui, ó, personagem imagem, a gente vai colocar let inimigo img igual a 0, que é a primeira, tá? Vamos voltar aqui no inimigo,
E aí eu vou colocar, olha, em vez do 0, que agora é dinâmico, né? Então vamos colocar aqui, ó, inimigo, img, e inimigo, img, tá? A gente dá play, vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que aqui é um pouco diferente. Vamos dar um play que eu quero mostrar aqui. Olha, a alteração da imagem da nave, ela se dá quando eu aperto algum botão. Então, se vocês verem, né, ela vai mudar a imagem quando eu aperto para cima ou para baixo. A animação do nosso inimigo, ela não é assim. Eu não quero depender de uma tecla ou apertar o mouse para o inimigo mexer. Eu quero que mostre a animação sempre, tá? Então, ela é um pouco diferente. Essa troca de quadro vai ser um pouco diferente. Então, a gente vai colocar aqui uma função. Vamos colocar debaixo do show e vai ser anima. Anima, tá? Bom, e o que a gente vai colocar nesse anima? A gente vai colocar aqui inimigo img mais, tá? Então a gente vai passar os quadros a cada frame. E só que uma coisa, eu tenho 4 imagens. Se eu coloco inimigo img mais, ele vai 4, 5, 6, isso não pode acontecer. Quando ele vai, que a gente tem a imagem na posição 0, 1, 2 e 3. Quando o inimigo img for 4, ele tem que voltar para o 0. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um if inimigo img maior ou igual que this.matriz.length, tá? O tamanho da matriz. Aí eu coloco aqui inimigo img igual a 0. Por que tamanho da matriz? A gente tem 4, né? Esse matriz aqui, que é a matriz inimigo, ele tem um vetor com 4 vetores. Então o tamanho dele é 4. Se por acaso eu queira colocar mais uma imagem, aí ele vai ser 5. Se eu colocasse 4 aqui, aí eu ia ter que vir aqui e alterar 5. Então aqui eu já pego mais dinamismo na minha programação, tá? Então vamos dar play. E aí o nosso inimigo, mas olha como que ele está muito rápido. Por que ele está rápido assim? Imagina, né? A gente tem 4 imagens. E o nosso frame rate, vamos parar aqui, o nosso frame rate a gente setou como 30. Ou seja, são 30 quadros por segundo. Isso quer dizer que ele vai trocar a imagem do meu inimigo 30 vezes por segundo. Então vai ficar muito rápido mesmo. Ele vai fazer um ciclo, aí se a nossa imagem vai de 1 a 4, ele vai fazer esse ciclo 7 vezes e meio em 1 segundo. Então vai ficar muito rápido. Se eu quiser diminuir essa velocidade de quadro do meu inimigo, vamos ver o que acontece. Vamos colocar aqui 120 para ver o que vai acontecer. Dá play. Ó, meu inimigo. Só que olha como que minha nave, ela tá muito rápida. E eu não quero isso, certo? Então, como que eu vou alterar o frame rate, entre aspas, do meu inimigo, né, a taxa que eu vou mudar os quadros do meu inimigo, sem ter que alterar o frame rate do jogo todo? Porque o fundo ficou mais rápido, a nave ficou mais rápida, porque ela está desenhando agora 120 frames por segundo, 4 vezes mais do que a gente estava trabalhando. Então vamos voltar aqui, 30 quadros por segundo, e aí a gente vai criar uma variável chamada let velocidade do quadro do inimigo igual a 4. Então vamos colocar assim, para ficar um pouco diferente do tamanho. O que essa variável ela vai fazer? Ela vai controlar a taxa em que eu vou alterar a imagem do meu inimigo, tá? Então a gente vai vir aqui, e em vez de colocar inimigo mais, eu vou colocar inimigo mais a cada 5 quadros que passaram, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? O que eu quero dizer? Ele vai passar 5 quadros, aí eu vou aumentar um nesse inimigo IMG. Vou passar mais 5 quadros, aí eu vou aumentar um nesse inimigo IMG. E assim sucessivamente. Como que eu vou fazer isso? Lembra que eu tenho uma variável do P5JS que vai contar o frame rate, os quadros que estão no jogo. Então vamos colocar aqui, ó, if, que é o frame count, tá?
E aí, o que eu vou fazer? If frame count mod a velocidade do quadro do inimigo é igual a 0, aí sim eu vou fazer que inimigo img++. O que isso está fazendo? Ele vai contar o frame count. Então, 1, 2, 3. Chegou no 4, 5. Minha velocidade 4 do inimigo é 5. 5 dividido por 5 é igual ao resto da divisão é igual a 0? É. Então, ele vai acrescentar 1 no meu inimigo IMG, ou seja, ele vai trocar a minha imagem para a próxima imagem do meu inimigo. E aí vem o frame count no próximo, 6, 7, 8, 9. Não vai fazer nada. Agora no 10, o resto da divisão de 10 por 5 é 0? É. Então aí eu vou trocar de novo. E aí dessa forma eu consigo controlar a velocidade com que eu troco a imagem do meu inimigo, né, de vamos colocar assim, de um objeto específico no nosso projeto, sem alterar o frame rate do nosso projeto inteiro, tá? Então aqui eu consigo controlar como que esse inimigo começa a animação dele, né? Se vai ser mais lenta, se vai ser mais rápida, tudo bem? Então tá, gente, inimigo.img, tá? A gente está começando do 0, vai o 0, 1, 2, 3, 4, tá? Porque diz ponto matrix length, inimigo img é igual a 0. E volta para o 0, tudo bem? E aí, se a gente der play de novo, né, a gente consegue destruir esses inimigos. Tá? É claro que em relação ao hitbox, a colisão, a gente está usando o que? Esses retângulos aqui. Tá? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a como que a gente vai acertar esse hitbox. Porque olha, eu não acertei o meu inimigo, tá vendo? O cabo, a traseira da minha nave está bem longe do meu inimigo, mas a gente está usando esses retângulos. Então ele diz assim, ó, deu colisão nesse retângulo, mas eu não quero isso. Eu quero que colida, eu quero uma precisão maior, né, para colidir com o meu inimigo. Então na próxima aula a gente vai ver como que a gente faz isso, tudo bem? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!